quanto às ações afirmativas esse ambiente da universidade, e gostaríamos, então, de, com esse diálogo, trazer uma outra declinação, que é algo que Gomes anda nos presenteando, nos dando informações sobre a corporalidade, a importância da presença negra e de saberes diferentes, diversificados, que a identidade negra, em sua pluralidade, traz para a universidade. Portanto, o título da nossa mesa se chama Dar Corpo à Voz, ou seja, presentificar essas vozes, mostrar a diversidade de saberes que estão vindo junto com a presença negra na universidade. Ao mesmo tempo, trazendo três convidados que têm digamos, entrelaçados também com a própria universidade. Eu queria que vocês conhecessem, foi uma grata surpresa, então, a gente poder juntar pessoas de lugares diferentes, com lugares de fala diferentes, nesse percurso de valorização da cultura negra e afrodescendente no Brasil, que é ter um bailarino, um ativista extremamente engajado nas questões da comunidade negra relacionadas à religiosidade, e um antropólogo formado também na universidade. E eu queria nitidamente fazer a minha primeira apresentação dos três conjuntamente, porque nessa sequência eles vão tomar a palavra e nós vamos poder usufruir melhor das suas trajetórias de pesquisa e de trabalho. Aqui nessa mesa, então, nós temos Rui Moreira, que é bailarino, coreógrafo e investigador em culturas, e que tem como trajetória profissional mais de 30 anos de trabalho na arte de dançar no Brasil. E ele atua em várias companhias, o Cisne Negro, o Balé da Cidade de São Paulo, a Companhia Seraquê, a Companhia Azan, na França, e no Grupo Corpo. E a formação dele entre balé clássico e danças populares é uma formação que também está se realizando em um novo ciclo como um graduando do curso de dança da universidade. Inclusive, acho que o primeiro contato que eu tive com ele é o fato de ele ter passado também pela comissão de verificação lá na faculdade do campus da comunicação. E ele tem nessa trajetória, ele foi agraciado com a medalha da Inconfidência pelo governo do Estado de Minas Gerais, e nesse merecido reconhecimento dessa longa trajetória e atuação artística em todo o território nacional e nos países onde ele levou valores da arte e da cultura do Brasil, só para informação da gente, com uma carreira que também transborda para o Senegal e para outros lugares dessas conexões atlânticas. O Rui Moreira, então, ele é membro de associações, ele é organizações que ele também impulsiona e que tem, talvez o segundo contato com ele aqui na URGS foi dentro da Faculdade de Educação, quando ele iniciava uma oficina para jovens também. Então, em função disso, a nossa grande curiosidade em trazer mais essa voz que trabalha diretamente com a corporalidade, com a maneira com que as subjetividades são desacomodadas, aqui na universidade, a partir das presenças negras. Nessa ordem, então, eu vou passar depois do Rui Moreira a palavra para o nosso colega Josaldir Carvalho Bittencourt Júnior, que é antropólogo e que tem uma formação em comunicação social, mas também, além de especializações na teoria do jornalismo e comunicação, ele fez mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui na antropologia, e o doutorado aqui na antropologia. E a gente tem testemunhado a longa pesquisa que ele tem feito e presença em laudos antropológicos para a identificação de territórios e reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombo, e coordenando projetos de assessoria a comunidades quilombolas quando elas têm acesso, então, às políticas públicas que a elas são destinadas. Além de ser uma pessoa que tem uma publicação bastante focada na multiplicidade de trajetórias negras, e talvez uma das coisas mais exuberantes que a gente possa conhecer do trabalho que ele faz é a exuberância de Moçambique, que vem trazida também, foi uma das coisas que eu provoquei ele a nos trazer
em imagens e sons. Para falar do Baba Diba, agradecer a presença dele e de todos vocês, mas finalmente finalizar com o Baba Diba também era uma exigência do momento para que a gente saia daqui mais transformados, né? Do humor transformado e da espiritualidade um pouco mais elevada. Porque mesmo sendo presidente do Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul, ele atua em várias frentes e tem uma trajetória que merece ser conhecida por todos, na medida em que ele é fundador da ONG Africanamente, mentor de projetos Ori e Nierê, da educação étnico-racial para crianças da comunidade do terreiro Ilê-Axé, Olodô, no bairro São José, mas também um dos fundadores da Congregação em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras. O que, nesse momento, no momento de agosto para cá, nos chama sempre a atenção o fato de que as lutas são muito diversas também para a questão daquilo que é visto como matriz africana no Brasil. Ele é iniciado na religião de matriz africana nos anos 80 e tem uma grande presença como zelador da comunidade terreira Omi-Olodô. Então, nesses projetos que ele traz para nós também, a gente tem que sempre lembrar que ele tem uma formação acadêmica também no URGS, né? E isso nos deixa mais entrelaçados ainda com o compromisso da URGS em dar corpo às vozes que aqui participam e que aqui ecoam. Eu agradeço e vou começar então passando a palavra para o Rui. Rui, tu precisa de um microfone? Tem aí? Todos os nossos expositores foram familiarizados que teriam um tempo específico para falar, mas com a ideia de que a gente possa, depois das falas, se sentir mais à vontade para provocar questões também para os nossos expositores. Portanto, a gente vai usar o tempo com parcimônia, mas eu estou péssima para controlar o tempo dos outros. Portanto, eu peço que vocês me ajudem, certo? Boa tarde, todas, todos. Gostaria de começar cumprimentando a mesa, né? Cumprimentar ao Baba Diba, de Iemonjá, cumprimentar o professor Oswaldir, né? Agradecer o convite para comprar essa mesa, que foi feito pelos professores Denise e Edilson, da Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas da CAF, que me descobriram, né, e me reconheceram ali dentro do contexto da URGS. E, enfim, agradeço a presença de vocês também. Meu nome é Rui Moreira. Eu estou aqui em Porto Alegre há pouco tempo. Eu estou chegando na cidade de Porto Alegre, vindo de Belo Horizonte, uma cidade onde eu morei uns 30 e poucos anos, né, onde desenvolvi carreira, tive filhos, né, e antes disso eu sou original de São Paulo. Eu falo primeiro de Belo Horizonte porque acho que minha mãe, se estivesse viva hoje, nem ela iria se lembrar que eu sou paulistano, dada a minha imensa relação com o estado de Minas Gerais. E no estado de Minas Gerais, eu fiz aqui um roteirozinho. No estado de Minas Gerais, eu fui iniciado em um processo muito mágico, muito intenso, que se relacionou ao reconhecimento e a uma retomada à minha casa natal, né, lá de São Paulo, onde tinha todos os fins de semana bailes, em determinados dias da semana,
cultos de Umbanda, onde eu vi minha mãe, como filha de Maria, também ligada à Irmandade de Santo Antônio de Catigeró, com as congadas, né? E essa identidade, ela me marca até hoje. Ela traz para a construção de corpo, para a minha visão de mundo, né, contribuições muito definitivas ou definidoras, né? Eu sou bailarino profissional, com passagem por algumas companhias, como Denise anunciou, e ao mesmo tempo hoje eu me dedico ao exercício de coreografar pessoas. É muito diverso esse exercício, porque as minhas coreografias vão desde agrupamentos artísticos até comissões de frente de escolas de samba e outros eventos, né, que envolvam a dança. Dentro dessa ideia, eu me sinto muito responsável por todas as, digamos assim, por todas as informações que eu recebi até hoje, né? A maneira como pluralizou a minha noção de corpo, como pluralizou a minha noção do que é o outro, do que é o ser humano, né? Porque a ação de lidar com coreografia nada mais é do que criar um estado de transmissão, né, daquele corpo que tem interesse em dançar, né, e ele, ao externar esse interesse em dançar, eu acabo sendo um espelho para ele expressar aquela maneira dele dançar, a maneira dele se expressar, né, através da dança. E isso é muito interessante, muito rico, né, ter essa possibilidade de estar. Que bom! Ter essa possibilidade, assim mais afastado, né? Ter essa possibilidade de lidar com o corpo, mas também de lidar com o espírito das pessoas, né? De lidar com essa vontade das pessoas. Mas, enfim, quando eu fui convidado a compor essa mesa, que tem o tema Dar Corpo à Voz, me veio uma série, uma mistura de vontades, né? Me deu uma vontade imensa de falar sobre vários temas. Mas, fazendo um recorte, me veio uma vontade muito grande de falar sobre alguns momentos dos quais eu já tive a oportunidade de dividir com outras pessoas. Como, por exemplo, no ano de 2007, eu tive a oportunidade de compor um curso de pós-graduação na Fundação Educacional de Macaé, que era um grupo de estudos culturais históricos da diáspora, né? O meu módulo era corporeidade dentro da performance afro-brasileira, né? E isso é muito interessante porque naquele momento eu havia ganho também, um pouco antes, uma bolsa pelo Instituto Vitae, né, no ano de 2005, quando teve a última bolsa Vitae, e eu propus uma pesquisa que era
do universo afro-religioso mineiro, não é? Que era esse universo das congadas, quando eu já estava morando em Belo Horizonte, e onde eu via essa relação das irmandades, onde eu via um corpo aculturado por todo esse processo cultural, né? E esse corpo, ele tinha uma identidade muito forte. Essa identidade, ela me chamou tanto a atenção, me chamou tanto que de lá eu comecei a fazer processos de volta à minha essência lá na minha casa, essa essência que eu acabei deixando ali um pouco de lado quando fui entrando para o universo de formação acadêmica da dança profissional, que gera um corpo, um corpo que se organiza através da subjetividade do gesto, não é? E neste corpo contextualizado ali pela religiosidade, eu via um sentido que permeou toda a minha busca de sentido em todos os outros campos, não é? Isso foi intenso, isso foi muito rico, e lá em Macaé, por exemplo, nesse curso, eu me lembro que eu fiz um exercício esse que eu gostaria, inclusive, de fazer aqui também com vocês, não é? Como forma de introduzir uma conversa sobre corpo, uma conversa sobre esse corpo que tem voz, não é? Esse corpo que tem voz. Eu gostaria, inclusive, de pedir, se for possível, que a gente diminua as luzes da sala, muito para focar em um vídeo que eu vou colocar aqui, que eu gostaria que vocês colocassem sentido, olhassem, não é? Essa ideia de colocar sentido é interessante, é um termo muito mineiro, coloca sentido, põe sentido, mas é essa relação com os sentidos mesmo, né? Eu vou aqui afastar um pouquinho. E, por favor, se puder, por favor, colocam o vídeo aqui para nós. Se quiser apagar lá no fundo também, pode ser. E aí a gente concentra o olhar da gente mais fortemente para o vídeo. Aquele vídeo Hommage África.
Um corpo a serviço da subjetividade. Subjetividade é algo que é não objetivo, ao mesmo tempo que pode ser ou não completamente objetivo. Quando nós falamos dar voz ao corpo, nós acabamos sendo um elemento muito importante, nós acabamos sendo a voz desse corpo, né? Eu não sei qual é a relação de vocês com o que vocês viram, eu sei quais são as minhas relações com o que eu fiz. Mas, dentre essas relações, que parece que sumiu aqui, não. Dentre essas relações estabelecidas entre o emissor, vocês, o receptor, ou vice-versa, não é? Nós vamos encontrar várias formas de comunicação, várias formas de entrelaçamento que podem conectar a relação do um com o outro, do outro com o um e de nós com o universo, que faz com que sejamos corpos ambiente. Tudo altera. Talvez, não tenho certeza, vocês ao entrar aqui, ao sentar, ao me ouvir falar, ao me ver dançar, tenham sido transformados, né? E essa é uma relação muito interessante que se dá nessa relação meu corpo, dessa relação do corpo. Na verdade, na medida que o corpo transita no espaço e no tempo, ele constrói uma história e identidade. Um corpo vivo, ativo e em processo
que se dá em relação a encontros e desdobramentos com o seu meio, permite o desenvolvimento e o entendimento da identidade das experiências e eventos já vividos, dos trajetos e escolhas feitas, né? Isso é muito forte. Eu não sei se vocês puderam observar. Esse filme, ele é um filme... vamos ver aqui a ficha. O nome dele é Hommage à Noir. É um poema cinematográfico, musical de 1996, ambientado com música filmada para homenagear e destacar a cultura da África. O diretor, Ralph Schoenberg, filmou esse filme inteiramente em preto e branco, que né? O Ralph Schoenberg, ele é alemão, não é? E ele reconhece esse filme como uma jornada através do continente negro, para conhecer seus povos e suas culturas. Nesse filme, ele pega e foca, ele faz uma grande homenagem ao povo africano, na forma dele, mostrando, não é? Imagens embaladas por uma trilha eletrônica e com misturadas sonoridades tribais e ritmos atuais. Ele quer derrubar assim tabus antigos, sem focar apenas o turismo Então isso é interessante, porque de uma forma ou de outra, essa imagem dele, a imagem que ele traz, e essa falta de palavras, ela diz muita coisa, ela transforma a visão que eu tenho de um tema, de uma cosmogonia, de um ponto, de uma ideia. Ele pode transformar isso em aspectos interessantes e universais, né? E isso é para mim muito interessante, porque esse é o mote da minha construção de corpo, da minha construção em dança, não é? Não traz grandes, como é que eu vou dizer, ela não traz uma grande, como é que eu vou dizer, estruturação objetiva mesmo, né? Como eu falei, eu lido com a subjetividade como forma de transformar os pontos de vista em algo possível de ser, como é que eu vou dizer, de ser lido, né, a partir da própria experiência de quem vê. Eu fiz assim algumas anotações, né, e que vamos ver como é que eu entro nelas, porque eu saí delas. A relação, esse encontro, não é, onde eu vou falar uma pequena historinha que sai, mas que volta para isso. Em 2007, aconteceu em Toubab Dialaw, que é um vilarejo em Dakar, dentro de uma escola de danças chamada École des Sables, Escola de Areias, provocado por uma professora chamada Germaine Aconi. Aconteceu um encontro entre África e diáspora. Esse encontro levou para o Senegal aproximadamente uns 25 artistas ligados às diásporas, ligados a alguns países africanos, e lá nós fomos confrontados com a nossa relação com a nossa
com a nossa relação, com a nossa produção artística, não é? Não só a produção artística, mas onde ela estava inserida, de que forma ela estava inserida, qual era a relação da produção dessas pessoas. E aí foi muito interessante, porque nós fomos ver que existia um ponto que nos ligava, e esse ponto que nos ligava era uma dança que partia de uma cosmogonia que tinha a África como ponto central, não é? Então essa dança foi, para nós ali, chamada de dança negra. E era uma dança que ela acrescentava as danças afro, as danças africanas, e ao mesmo tempo ela dava a possibilidade de fluidez para as pesquisas que a gente estava cada qual realizando em uma parte do planeta, né? E isso foi genial, porque foram 20 dias, e durante esses 20 dias nós trocamos impressões e fomos ali começar a perceber a importância dessa dança negra, a importância da existência dessa dança negra no planeta e como ela é forte. A partir dali saíram algumas conclusões, algumas ideias que foram muito interessantes, do tipo: o continente africano, por ser um continente matricial, né, ele espalhou por todo o planeta, saiu, né, podemos ver fora do continente africano vários traços de danças negras, das danças subsaarianas negras, em várias partes do planeta. E isso forma um vocabulário esse que dá sentido, por exemplo, para quando a gente enxerga vários dos movimentos culturais e a formação dos corpos e as formações estruturais de toda a diáspora do Novo Mundo, por exemplo, como é o Brasil, né? Esse Brasil que, entendendo ou não, a gente percebe traços, não é, de negritude em pontos que muitas vezes a gente pode não ver se não reconhecer, se não quiser, mas está ali presente, faz parte da formação geral do povo brasileiro, não é? E isso foi muito interessante, porque indo para o continente africano, no Senegal, encontrando com africanos, eu vou perceber que essa negritude, que os movimentos negros aqui no Brasil, que a realidade social das periferias ou do centro, ou daqueles pretos convictos que se autoassumem como negros, não é? Tudo isso, independente de qualquer coisa, como corpo, como estruturação de corpo, é um corpo negro. É um corpo estritamente negro. É interessante, é difícil à medida em que qualquer pessoa desse país tenha contato com essa cultura e se aprofunde ou se aproxime da cultura negra, vai perceber em seu próprio corpo um traço de negritude que é muito rico, é muito potente e que vale a pena ser explorado com toda a responsabilidade que tem uma nação como é o Brasil, onde as questões ligadas às matrizes, sejam elas africanas, sejam elas indígenas, sejam elas todas as matrizes desse povo, são fruto de muita responsabilidade que a gente leva e que constroem esse corpo, né? Na verdade, eu trago de maneira até atabalhoada todas essas informações, ou estas informações,
até como forma de cotejo e de confronto a esse momento de performance que eu fiz aqui, né? Onde eu gostaria, né, de junto com a mesa, junto com vocês, que a gente pudesse juntar aí os pontos que foram jogados, né, e que a gente pudesse conversar um pouco, trocar, abrir um pouco esse diálogo, não é? Desses pontos que a partir desses pontos e a partir dos outros pontos que vão aparecer à mesa, para que a gente possa discutir. Hoje, de alguma forma, eu sinto que nós estamos muito polarizados em questões ligadas à política, em questões ligadas à política, ligadas ao nosso presente, né, enquanto nação, e acho importante que a gente possa usar um pouco essa desorganização ou essa outra forma de pensar o corpo, né, esse corpo que está aqui presente, de maneira que a gente possa estabelecer algum diálogo. Espero eu. Enfim, é isso. Eu trouxe esses pontos como forma de abrir a conversa e espero e passo a conversa adiante para que a gente possa seguir e talvez eu venha a contribuir um pouco mais. Obrigado.